Boa tarde, Nath. Sou Letícia. Eu vou explicar essa questão que eu mandei aqui pra gente na academia, do V. Primeiro, ler a pergunta do texto bem direitinho. Os textos apresentados expressam alteração na relação entre os governantes e governados na Europa. Ou seja, o texto 1 vai ter uma noção entre governantes e governados e o texto 2 vai ter uma noção diferente. E a pergunta vai querer saber qual foi essa mudança entre os textos do Luís XIV e esse pronunciamento desse cara aqui, que eu não sei falar o nome, mas que representava a classe média que integrava o terceiro Estado francês. Extremamente importante se ligar aqui nessa palavra, terceiro Estado francês, que vai ser meio que a chave inclusive para o assunto que tu pediu na academia tradicional, quanto para toda a lógica da questão. Vê. Aí bora ler a frase do Rei Luís. O Estado sou eu. Essa frase, o Estado sou eu, ou seja, o Rei Luís é quem manda em todo o Estado. Ele tem todo o poder, ou seja, ele é o Estado. Então, e essa frase é o quê? É uma frase absolutista, onde o rei tem todo o poder sobre o Estado. A vontade dele é que prevalece, entendeu? Ele tem total controle. O Estado sou eu que controlo totalmente o Estado. É uma frase totalmente absolutista para a época. Aí tá. Aí bora pra segunda. A nação é anterior a tudo. Ela é a fonte de tudo. Sua vontade é sempre legal. Na verdade, ela é a própria lei. Ou seja, a vontade da nação que se sobrepõe. A vontade da nação que é a lei. A vontade da nação que vai meio que dizer como o Estado vai funcionar. Não vai ser mais a vontade do rei. Então, em qual ponto da história eu posso relacionar essa parte que a nação, a vontade da nação se torna superior ao rei? E qual a relação dessa entre o terceiro Estado? Aí que entra o assunto que tu pediu. É justamente na Revolução Francesa. Aqui, ó, terceiro Estado francês. Nessa revolução é justamente o terceiro Estado francês que quebra o absolutismo na França, entendeu? Que basicamente o terceiro Estado francês era que sustentava todo o Estado da França com impostos, e eles eram a maioria. A nobreza e tal era a minoria e não tinham que pagar os impostos, entendeu? E eles que sustentavam com o pouco que tinham todos os impostos para fazer as vontades do rei. Aí, durante a Revolução Francesa, eles disseram, não, vamos nos revoltar contra o absolutismo do rei e meio que prevalecer a vontade do povo. Então foi isso que aconteceu na Revolução Francesa. O terceiro Estado se rebelou contra o absolutismo e conseguiu criar um Estado onde a vontade do povo era superior. Então, a partir disso, a gente vai ler as alternativas. Ampliação dos poderes soberanos do rei? Não, porque o terceiro estado diminuiu o poder do rei. O rei antes tinha todo o poder, tinha poder absoluto sobre o estado. Agora não. A vontade do povo que vai meio que guiar o estado. Aqui, letra B. Associação entre a vontade popular e a nação. Justamente isso, porque é a vontade do povo que vai guiar os rumos da nação, os investimentos da nação, composta por cidadãos que dividem a mesma cultura nacional. Justamente, essa vai ser nossa resposta. Mas agora a gente vai ler o C e o D, só para desencargo, assim. Reforma aristocrática, marcada pela adequação dos nobres aos valores modernos, como no princípio do mérito. Não, não tem nada a ver com o princípio do mérito, e os nobres tiveram uma certa resistência à revolução. Então, os nobres não se adequaram de primeira a esses valores. Então, totalmente falsa essa questão. Bora lá. A organização dos estados centralizados, acompanhado por o aprofundamento da eficiência burocrática. Não, o Estado não a partir daí começou a descentralizar o seu poder, entendeu? Não centralizou o poder no rei, começou a descentralizar e não foi acompanhado de burocracias, foi uma revolução. Aqui, crítica ao movimento relacionado, tido como corno? Tido como inelegítimo em meio de ascensão popular conduzida pelo ideário nacionalista. Não. O segundo texto, ele não critica o ideal revolucionário. Ele meio que é uma frase de inspiração, assim, no ideal, entendeu? Nós somos o povo, nós vamos conduzir o povo. E esse era o ideal da revolução, que não se tornou ilegítima, pelo contrário.
é legítima. A revolução foi legítima e conseguiu distribuir o poder nas mãos do povo, entendeu? Tirar o poder absoluto do rei e prevalecer a vontade da nação. Então é basicamente isso. Eu espero que tu tenha me entendido direitinho. Qualquer coisa tu pode me mandar mensagem na parte das minhas explicações que tu entendeu. Contestar essa questão, caso tu preferir. Eu recomendo que tu assista em História 2, da Academia Tradicional. Tem as aulas de Revolução Francesa, tanto de Vicente quanto de Ricardo. Tu pode assistir o que tu preferir ou até os dois. Recomendo que tu pratique e assistir as aulas. Ela é dividida em duas partes da Revolução Francesa. Recomendo que tu assista direitinho as duas, do professor que tu preferir, viu? Eu espero que tenha uma boa noite de estudos e fique com Deus.